imerso em desencanto. Olá, salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. E muito se fala em discos voadores, objetos não identificados, uns dizem que é maluquice, outros dizem que já viram e outros não acreditam. É uma confusão generalizada, mas nós estamos aqui para esclarecer. Eu quero aproveitar a presença da nossa gravação aqui do Evandro, que ele mora na região serrana e sempre está aparecendo disco voador por lá. Né, Evandro? Dá uma explicação, o que é o disco voador? Que vem a ser um disco voador? Realmente, tem aparecido em vários lugares, lá no interior. Eles aparecem, se materializam de várias formas, jeitos e maneiras, para fazer, na realidade, a divulgação de uma nova fase que entrou a governar, que é a fase racional do terceiro milênio. Então, cada vez mais se materializam para fazer a propaganda da fase do terceiro milênio. Você se tornando um estudante de cultura racional, melhor, porque você vai naturalmente fazendo os cursos da cultura racional, o curso primário, são os 7 primeiros livros, o curso secundário, são mais 7 livros até o 14º, e concluindo o curso superior de cultura racional até o 21º. Com isso, você, ao estudar, você vai entrando em contato com essa energia pura, limpa e perfeita do seu estado natural, a energia racional. Vinculada, por sermos animais racionais, temos o raciocínio, lógico. Então, você entrando em contato com a energia racional do seu estado natural, você passa naturalmente a ver. Você vê de todas as formas, jeitos e maneiras. Você vê no céu, você vê dentro do seu lar, você vê no seu quarto, você vê dentro do livro, nas páginas brilhantes do livro, mostram que você, te provam que você está sendo acompanhado, como disse o professor Belmiro, pela luz da divina providência, que está sendo esclarecido, está sendo iluminado, te fortalecendo o seu raciocínio. Essa é uma das grandes provas e comprovações que o estudante de cultura racional tem, além de ter outras tantas, que pode ser até física, né? Um equilíbrio físico grande, um equilíbrio até financeiro. Então, a cultura racional é uma universidade transcendental. E esses corpos luminosos estão aí fazendo a propaganda cada vez mais intensa, né, da fase racional, para que todos passem a conhecer esta fase brilhante, essa fase áurea, que é essa fase dourada, que é a fase do terceiro milênio, onde todos vão se conhecer, vão se encontrar, finalmente. Porque o pensamento, nós estudamos atrás, o pensamento causou os atritos, a discórdia, as desavenças, a desunião. E o raciocínio está aí para trazer a concórdia, a união, todos concordando com todos, todos em prol do desenvolvimento do raciocínio. Quando tudo isso se passar, que vai se acontecer aí na fase final do segundo milênio, que é a fase do pensamento, quando tudo isso acontecer, aí sim a humanidade cada vez mais está preparada, vai sentir a necessidade de desenvolver o seu raciocínio, passando a se conhecer, que é o mais importante na vida. O patrimônio maior do ser humano é ele se conhecer. Pode ter certeza disso. Evandro, muita gente está assistindo o programa e vai perguntar assim, mas como é que é? Tem um piloto lá pilotando aquele disco voador? Tem um homem lá dentro? Como é que funciona isso? Não, são corpos de energias, de massa cósmica pura, limpa e perfeita, que se materializam da forma que desejam, com formas de disco voador, com forma da nave espacial, no caso, em forma de um charuto, né? Em forma de várias formas, jeitos e maneiras se materializam. Parece também do jeito homem, que eles, como é uma energia pura, limpa e perfeita, que eles se materializam da forma que eles desejarem se materializar, daquilo que for preciso, necessário, para que você passe, se desperte e te chame a atenção. Quer dizer, então você também, na sua casa, realidade, você pode ver luzes dentro da sua casa, assim? Também claro, tem isso? Pode, com desenvolvimento. Tem pessoas que ainda não chegaram ainda na fase racional, não pegaram ainda no livro, e já veem a evolução natural da própria natureza de cada um. Porque a natureza vem preparando há milênios, todos, para que quando chegasse a fase racional, todos já estariam preparados pela fase do pensamento e da imaginação, pelas duas energias da deformação elétrica e magnética, estariam preparados, amadurecidos para conhecer, reconhecer, sentir e ver a luz do terceiro milênio, que é a fase
áurea, a fase da concórdia universal. Isso é para toda a humanidade. Todos têm que passar a se conhecer. Evandro, e a gente vê muito em entrevista na televisão os assuntos sobre o disco voador, e quando alguém fala que viu, aí vira piléria. E muita gente até vê e nem quer falar porque para não ser motivo de gozação. Então, quer dizer, na fase racional, no terceiro milênio, é natural aparecer disco voador. Natural, é natural aparecer. Eu tenho um amigo da aeronáutica que ele sempre cita para mim que tá tudo isso gravado, configurado nos anais da aeronáutica, mas que não pode ser colocado ainda como tem que ser na mídia, porque nem todos estão preparados ainda para ver e para saber, na realidade, o que são esses corpos luminosos que aparecem no firmamento. Mas nós, estudantes de cultura racional, sabemos do que se trata e estamos divulgando a nova fase que entrou a governar na natureza, que é a fase racional. Evandro, deve ter gente até que quando vê sai correndo, né, com medo, porque o bicho é assustado, as pessoas são assustadas. Não. Então vê um disco voador, meu Deus do céu, o que é isso? Sai correndo. Acredito até que não, porque as pessoas que estão bem preparadas, amadurecidas e com um grau de evolução, vê porque está pronto para ver tudo isso aí e vê. Não fica tão assustado. Mas tem muita gente que não está preparada, ainda tem gente muito rude, muito atrasada. Professor Porfírio, quer acrescentar alguma coisa sobre isso? É sempre bom a gente esclarecer. Na verdade, essas aparições luminosas, como já disse o Evandro, são habitantes do mundo racional. Mas eu gostaria de acrescentar que são eles os verdadeiros donos da fase. Eles é que estão regendo a fase. Só para fazer as pessoas lembrar, porque as pessoas não tratam normalmente isso em nível de conhecimento acadêmico ou até mesmo religioso. A natureza já mudou de outras fases e quando entrou a fase espiritual, houve uma certa convulsão na natureza e as entidades do mundo espiritual começaram a se manifestar para a humanidade. Era uma fase de muito atraso, né? E que nós já relatamos aqui em outras ocasiões, mas assim rapidamente, nos fazendo lembrar que na mudança para a entrada da fase espiritual, as manifestações dos corpos ou dos habitantes do espaço na matéria foram de uma forma até certamente dolorosa, e daí que se criou o conceito da alma na matéria e que tínhamos formas invisíveis, isso tudo para tirar a humanidade do atraso. Esta nova mudança de fase, agora vem os habitantes do mundo racional, os verdadeiros donos da fase, para progredir com a humanidade, né, no sentido do retorno. Nós não vamos retornar para o mundo racional sozinhos, nós já perdemos toda a noção, como já dissemos e voltamos a reafirmar, nós estamos na parte morta da vida eterna. A matéria é a parte da morte da vida eterna, mas não deixou de ser eterna. Então eles agora estão voltando para nos mostrar o caminho. Então essas aparições luminosas é para fazer a propaganda da fase racional, e aí sim eles aparecem como discos voadores, de todas as formas, como pessoas humanas na rua conversando com você, pode ter certeza, mas sem causar alarde, porque tudo que é natural não tem alarde. E o nosso papel, qual é o nosso papel a ser feito? Entrar em contato com esta energia, é uma nova energia, e esta energia está no livro que todos leem na sua casa. Por isso é que a cultura racional não tem uma pregação, não tem uma casa de pregação, porque é a natureza, é a sua casa, é a sua vida. A cultura racional está em toda parte, a energia racional está em toda parte. Os habitantes do mundo racional estão em toda parte e se manifestam conforme a necessidade de que todos precisam realmente se conhecer. Então é uma nova geração que está vindo aí, as crianças já nascem com uma outra iluminação, presença deles, mas é energia pura, não é uma energia que vem para atacar ou agredir quem quer que seja. E o racional superior nos afirma, no livro Universo em Desencanto, que virão mais habitantes do mundo racional à Terra do que seres humanos e habitantes no espaço, para poder progredir a fase racional. Isto é uma afirmação feita no livro Universo em Desencanto. Aí vocês vão dizer assim, poxa, mas o mundo já está cheio de gente, já tem esse mundo invisível, que é muita gente também, ainda vai vir mais ainda? Mas agora é energia pura. É exatamente a nossa verdadeira origem que começa a se manifestar. Isto é um avanço gradual, simples, e que as pessoas já podem constatar isso na sua vida.
como o Evandro hoje aqui nos esclareceu, na região serrana. Nós temos também lá no Planalto Central do Brasil, ali no sul de Minas também. São áreas mais ou menos aqui do Brasil, e tem outras partes do globo também, em que essas aparições são mais frequentes, mas aparições de calma, de tranquilidade, trazendo esta mensagem. Mas o importante, minha gente, esse é o nosso recado, muito importante, não adianta você ver, não adianta você saber isto. O que adianta é você se ligar na energia deles, que é a energia racional. Então, por isso é que foi elaborado o livro Universo em Desencanto. E aí eu pediria ao nosso câmera que desse um foco rapidinho na camiseta do nosso amigo Evandro, que ali está a fotografia de um habitante do mundo racional. Exatamente, um ser extraterreno. Está ali a foto na camiseta do Evandro, por gentileza. É essa mesmo, um foco ali especial. Está aí. O habitante do mundo racional que se materializou na Terra para ditar a cultura racional. Por isso, dizemos que é o grande missionário, MJC, senhor Manuel Jacinto Coelho, responsável pelo livro Universo em Desencanto. Está aí uma explicação de quem são esses habitantes do mundo racional que estão em missão na Terra para que a gente possa se conhecer, e a melhor maneira da gente se conhecer é se ligar na energia deles. Tudo mais que acontecer por aí, está acontecendo, é no sentido de melhorar, porque eles estão realmente tomando conta de tudo, governando tudo. E só para vocês terem uma ideia, que é um conhecimento de paz, na década de 60, nós tínhamos uma coisa que os mais antigos ainda se lembram. Eu era garoto e vivia o clima, quando criança, era uma coisa aterradora, que era o clima da Guerra Fria. Os mais novos, ou as novas gerações, se quiserem ler alguma coisa sobre isso, era um terrorismo enorme, em que americanos e soviéticos, naquela época era a União Soviética, ainda não era, depois voltou a ser a Rússia, e que eles viviam numa Guerra Fria que diziam, cada um construindo um arsenal nuclear para destruir a Terra várias vezes. Eu me lembro que na última estatística o ranking era que os Estados Unidos poderiam destruir 16 vezes e os russos, ou soviéticos na verdade, estariam um pouquinho atrás com 7 ou 8 vezes. Uma verdadeira imbecilidade, terrorismo do pensamento humano. Como é que podem destruir a segunda vez, se destruíssem a primeira? E a gente pergunta, onde está o arsenal nuclear que eles ameaçavam naquela época, a existência da espécie humana? E a gente vivia aterrorizado. Vocês sabem quem desarmou? Quem fez o desarmamento e está fazendo, porque ainda não estamos livres, não estamos livres disso. Quem está desarmando são exatamente essas forças extracósmicas. São os habitantes do mundo racional em prol da paz mundial. Agora, ficar só esperando isto, você pode perder a sua vez. Procure desenvolver o seu raciocínio. Está na hora da gente se conhecer. Está na hora da humanidade compreender o que é significado de terceiro milênio. Terceiro milênio quer dizer isto: paz, amor e fraternidade regida pelas forças extracósmicas do mundo racional, que estão aí se materializando, como discos voadores, como luzes, como astros, como planetas, como uma porção de coisas, até como pessoas na rua, que você poderá estar passando por eles e não estará fazendo nenhum teste, porque é o natural. De repente você vai dizer assim, poxa, mas está tão cheio aqui, tanta gente, de onde veio tanta gente? Mais de metade dessa gente já pode ser habitante do mundo racional e você nem percebeu. O importante é, a natureza transforma tudo para melhor. E o mundo racional em socorro da humanidade. Da mesma maneira, ou de uma forma comparada, semelhante, que o mundo espiritual, há milhares de anos, veio acompanhar a humanidade para tirar os seres atrasados da matéria. Está na hora de dar o grande salto. Terceiro milênio, terceira geração, está aí, a humanidade avançando, mas o desenvolvimento agora é do raciocínio. E para desenvolver o raciocínio, nada melhor, leia o livro Universo em Desencanto e estará ligado a esta energia. Você já ouviu falar em Nostradamus? Então, ele disse, o verdadeiro Salvador terá marcas no rosto. Então, volta o filmezinho para trás um pouquinho e veja de novo aquela foto que foi mostrada, tá? Um conselho meu, dá uma volta lá para ver, dá uma paradinha, olha bem, acho que apareceu bem nítido, tá? Obrigado pela audiência, livro Universo e Desencanto, Cultura Racional. Tchau.